A jornalista Thaís Bilenque está contando, porque apurou, que computadores do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, foram usados pelo Gabinete do Ódio, foram usados para propagar fake news e para atacar, né, de maneira secreta, ou não, né, porque agora foram descobertos, a oposição ao governo Bolsonaro. Essa informação, ela é muito importante, cara, porque ela é assim a demonstração definitiva de que o gabinete de segurança institucional está gerando insegurança institucional e não é de hoje, né? Não é de hoje. Vamos trazer essas informações aqui da Thaís Bilenque. A Thaís, para você que não sabe, ela é repórter lá da revista Piauí e também aparece no Foro de Teresina, né? E ela tem um trabalho muito interessante, cara, com esses bastidores de Brasília. É uma pessoa, assim, que vale a pena ouvir, né? Lá no Foro de Teresina, a Thaís traz as informações, as apurações dela, sempre acompanhada lá de dois palpiteiros profissionais, que são dois dos melhores palpiteiros profissionais do Brasil. Adoro, tá? E esse é o palpite do amador aqui, né? Enfim, vamos destrinchar essa história, né? Computadores do Gabinete de Segurança Institucional sendo usados pelo Gabinete do Ódio. Má notícia para o general Heleno. O general Heleno é aquele que tem um ódio visceral e real do Lula. Não é uma coisa assim circunstancial, referente apenas aos interesses dele. Não, lá no íntimo do coração peludo dele, ele odeia o Lula. Eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Tá velho, mas... perdão, tá baixo. Mas alguém já leva o microfone pro velho. É minha opinião. Um presidente da República desonesto. Lá, vai chegar o microfone. Prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse para ele isso aí? Teve peito de dizer isso para ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha de um sujeito desse ter sido presidente da República. De onde veio essa raiva aí, cara? A história é assim. O Heleno, ele era o comandante do exército lá para a região norte do Brasil, né? E aí veio o governo Lula e, assim, políticas fundiárias diferentes para contemplar indígenas, etc e tal, né? A coisa mudou um pouco, preocupação com o meio ambiente e tal. E o general, lotado lá no norte, falou que a política do Lula para o meio ambiente, para a questão indígena, era desastrosa. Então você teve um general desautorizando um presidente da República. O Lula fez um jogo ali em que, se não repudiassem o Heleno, os militares não iam ganhar o aumento. E o Heleno acabou sendo meio que punido, assim, porque dizem que é por causa dessa história aí que ele não virou comandante do exército, que era o sonho dele, né? Então, sobrou esse ódio, e agora a gente tem essa informação de que o Heleno, no seu GSI, seu cacete, Tava patrocinando o Gabinete do Ódio também, estava dando espaço para esses caras lá. Eu mencionei a Thaís Bilenque, trouxe essa informação do Foro de Teresina, já vamos ouvir ela mesma falar sobre isso daqui a pouco. Antes, vamos saber que repercutiu em tudo quanto é lugar, inclusive na Fórum. Tá? Por que eu estou trazendo a Fórum? Vocês já vão entender. Mas a manchete lá, ó, computadores do GSI eram usados pelo Gabinete do Ódio para disseminar fakes. Foram 5 equipamentos do órgão de inteligência chefiado pelo Heleno durante o governo Bolsonaro. Isso foi descoberto pela Polícia Federal e quem está informando isso é a Thaís Bilenque da revista Piauí. Podia ter citado o nome dela ali logo de cara, né? Enfim, eu mencionei a Fórum e disse que não era por acaso, ou sugeri que não era por acaso. É que a Fórum também teve apurações aí nessa direção, cara. Talvez a Fórum, com um pouquinho mais de sorte, pudesse ter chegado antes aí do que a Thaís Bilenque nisso. Olha lá, ó, a Fórum já tinha noticiado em várias reportagens que o GSI e Heleno teriam participação nesses eventos criminosos, segundo uma fonte da Polícia Federal lotada no Palácio do Planalto, que falou sob condição de anonimato, né? Há pouco mais de uma semana, funcionários de alto escalão do atual governo também já tinham repassado à Fórum informações sobre a existência de uma estrutura física, o tal do Gabinete do Ódio, dentro do Palácio do Planalto, num formato de aquário no subsolo da sede da chefia do Estado brasileiro. Bom, então a Fórum foi lá, conseguiu conversar com alguém que falou assim, ó, o Heleno está envolvido, tá? O Heleno tem um dedo nessa história. Vem a Thaís e acrescenta assim, o dedo é o seguinte aí, ó, o cara cedeu ao menos 5 equipamentos aí para dispersão de fake news.
Bora lá pro Foro de Teresina, para a gente entender melhor isso aí. Uma voltinha pela Praça dos Três Poderes até chegar lá. Porque a praça foi reinaugurada, digamos assim, na quarta-feira, depois dos vandalismos de 8 de janeiro, e tanto com a abertura do ano judiciário no Supremo, como a posse dos deputados e senadores no Congresso. O Palácio do Planalto ficou em funcionamento direto desde então, adotou procedimentos restritivos de acesso, porque eles ainda estão entendendo o tamanho do golpismo que estava instalado lá dentro. A Polícia Federal, por exemplo, descobriu há pouco que pelo menos 5 computadores do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, eram usados para fazer isso no governo Bolsonaro, a serviço do Augusto Heleno, eram usados para produzir fake news e meme e distribuídos pelo Gabinete do Ódio da SECOM, né, comandados pela SECOM, mas eles tinham esses terminais lá no GSI operando. Bicho, doideira, né, cara? Fake news e meme no Gabinete de Segurança Institucional. São atividades, assim, de importância menor, ou não? Perto do que um Gabinete de Segurança Institucional deveria fazer, hein? Caramba, cara. Eles também. Uhum. E esses mesmos militares que despachavam no gabinete, depois foram flagrados fazendo ameaças ao Lula, ameaçando ele de não subir a rampa, ou ameaças ainda mais graves, e passavam no acampamento em frente ao QG do Exército, o acampamento golpista depois. É um trabalho da Polícia Federal agora identificar quem é quem, o que cada um fez especificamente. O envolvimento dos militares era tamanho com o golpismo que um dos comandantes do Exército chegou a acionar a Polícia Militar do Distrito Federal, incomodado com o aumento da população de rua e de flanelinha no acampamento do QG. Eles pediram uma intervenção da Polícia Militar no acampamento, não incomodados, enfim, com a manifestação Meu Deus, instalada cara. lá, muito pelo contrário, mas sim, com os né, pobres com a presença de... miseráveis. O que a Polícia Federal tem feito, né? Com esse trabalho de identificar os golpistas, eles usam daí o banco de dados de DNA, por exemplo, tem uma dificuldade porque os golpistas deixaram lá xixi, cocô, sangue e tudo mais, porém, você só tem o banco de dados de DNA de presidiários, então esse match é mais difícil de dar. Mas o Alexandre de Moraes, por exemplo, disponibilizou o banco de dados dos eleitores, do TSE, para a Polícia Federal fazer o cruzamento. Então, eles têm conseguido, e a programação, entre aspas, da Polícia Federal é uma leva de presos a cada semana. Muito bem, tá aí, Foro de Teresina da revista Piauí. E não pense que você viu tudo sobre essa história aqui não, né? Ouça lá o foro na íntegra, porque tem muito mais informações para além dessas que a gente trouxe aqui. Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.